do Altíssimo, a potência do Espírito que nos move, o pensar. O pensar e a realidade do eterno juízo expressa em toda a sua obra da criação, ele nos manifesta pelo poder do Espírito de Cristo que em nós habita. Assim, considerando, estaríamos dizendo, hoje existem muitas considerações através, utilizando como que os recursos ou meios dessas relações de entendimento ou de levar um ao outro o que quer dizer de alguma coisa, através de palavras as mais variadas, e essas palavras não correspondem ao testemunho eterno e fiel. Assim, estão continuamente, como diz Cristo, num lugar, quando ele formula uma pergunta, ele diz: errais, porque obrais, ou seja, pretendem vós erigir uma edificação no erro. E por fundamento do erro não vai chegar a lugar nenhum. Então, o testemunho eterno é a prova do juízo do eterno que nos propicia realmente ter a percepção da vida. E no tanto quanto alcançarmos conhecimento, entendimento e discernimento do seu Santo Espírito, teremos maior capacitação em autoridade. Por dizer dele, recebemos, dele falamos. Fazemos também lembrança que procuramos separar a palavra do dito. O que sai da boca do homem é o que contamina o homem. Da boca do homem todos os maus desígnios. Então, separamos dizer que da boca do homem não sai a palavra. Assim, consideramos que a palavra é inerente. Ela não tem como separá-la do eterno, único legislador, um só e único juiz. O juízo, que a todos os juízos propicia, conduzir a consciência. Então, a palavra é o alto juízo. A palavra é a expressão manifesta do Santo Espírito Eterno. A palavra é a própria obra da sua criação, declarada na forma de imagens as mais diversas. Não há outra busca. Então, para dar uma demonstração um pouquinho, eu não tenho formação profunda em física. Eu tive um conhecimento de física escolar e muito pouco tratamos dela na engenharia, como a ideia de física, o estudo física. Lá foi adotado para trazer as relações da forma, das forças, das cargas e estruturas, considerando os pesos das peças e, ao mesmo tempo, a necessidade de como que elas podem resistir àquelas cargas. Em tese, não é uma questão de, vamos dizer, física pura. E essa física pura, ou a física que buscam, naquele que tem licenciatura e uma formação específica de física. É claro que hoje abriram a porta para tratar de física quântica, mas não vamos tratar dessa questão. Me veio pensar apenas, manifestar àqueles que têm um pouco de entendimento, algumas considerações que realmente colocam a zero, ou todo pensamento, vamos dizê-lo, que depois vai alicerçar-se no pensamento de Einstein, como se Einstein tivesse um ótimo poder de juízo. É evidente que alcançou um bom juízo em julgar as questões, em que vai aplicar na ciência e na própria bomba o seu conhecimento. Não trouxe, de fato, um bom fruto. É nesse particular que dizer que tinha conhecimento da física
ou das condições tais que adotou na bomba, não quer dizer que ele possuía já o alto juízo adquirido. Ele não faria as proposições que conduziram à bomba. Mas vamos voltar. E pensei, até consultei no Google, que eu não lembrava. Qual foi aquele cientista que subiu na Torre de Pisa? Pelo menos dizem que subiu. Pode ser apenas algo imaginário para uma concepção, mas o Galileu diz o histórico que ele subiu na Torre de Pisa, lá na Itália, e lá ele levou diversos materiais consigo. Levou o chumbo, levou a madeira, levou isso, levou o mais, desde o mais que traçamos por pesado, mas a rigor a palavra é o mais massivo, e que ele vai mostrar de que ao soltar lá do alto, todos cairiam com a mesma velocidade, independente da massa. Ou seja, mesmo que ele tivesse largado uma pena de pássaro, cairia igualmente, com a mesma velocidade. Aí abri agora nesse momento, porque eu abri perguntando sobre o Galileu, vem ali uma palavrinha que diz como Aristóteles pensou. Então, Aristóteles diz que ele pensou que a queda livre, ou a queda dos corpos, estaria ligado numa proporção, em que, de um lado, nessa proporção, ele coloca o tanto quanto da massa, ou, como alguns vulgarmente tratam de peso. Mas, ao mesmo tempo, ele vai dizer na contrapartida proporcional do que reage à queda. É uma evidência que se eu tenho ar ou uma determinada massa, vamos dizer, uma moeda ou uma bolinha. Essa bolinha é, admitamos, de ferro. Aí, se eu solto essa bolinha de ferro numa piscina, que ela tenha 10 metros de profundidade, é uma evidência que, embora, na hora que ela... Se eu a soltei da superfície, ela vai cair tendo na contrapartida a reação da densidade do fluido no qual ela foi imersa. Olha, o ar é muito menos massivo ou menos denso. É uma evidência que essa bola no ar, ela quase que fica desprezível, teoricamente, a velocidade de queda. Se eu tivesse um ambiente mais denso, como de um óleo grosso, um óleo 40, um óleo 60, o que for, um óleo 20, muda tudo também. Aí eu teria demonstrado que para cada densidade é uma correspondência. Eu tenho a lei de correspondência vendo os resultados consequentes. Mas o que é importante compreender é que no erro do Aristóteles é que ele não sabia que existe de fato a mensuração, que depois só Newton vai fazê-lo. E que denota que na queda livre a lei não é proporcional, ou seja, não é linear. Ela é quadrática. Ela é do segundo grau. Assim sendo, vai dizer que a velocidade de queda, ele vai dizer que nessa velocidade ela aumenta a cada tempo, a cada mínimo de tempo, a cada segundo, de maneira quadrática, sempre sendo conduzida à expressão do segundo grau. E nesse particular, ele tem de fato a formulação da queda livre. Essa formulação da queda livre, que ele agora mediu em termos de velocidade, propicia também mencionar qual é a energia correspondente. Enquanto ele não teve o medir a respeito da aceleração dessa velocidade,
que ela é acelerada, continuamente acelerada, enquanto houver, de fato, algo que lhe está conduzindo à queda. Acelerada. Então, ele vai dizer que está ligado a esta energia, a massa, multiplicada pela velocidade ao quadrado. Veja? Então, ele formulou com muito mais precisão que o Aristóteles. Em relação à questão do Galileu, vejam, o Galileu, quando ele sobe na torre, ele gasta um trabalho ao subir. O trabalho dele, que também está demonstrado por Newton na palavra trabalho, é a força que é exigida dele para que ele se mova até chegar lá no alto com todo aquele material no bolso. Assim, tu vai dizer, qual é o trabalho dele? Vai ser a somatório das massas. É o peso da massa dele, se ele pesava 75 quilos, e mais o tanto quanto ele levou no bolso para fazer a pesquisa. Essa massa, esse somatório, corresponde à massa que exigiu dele o trabalho de levar até lá em cima. E o trabalho está medido pelo tanto quanto ele subiu, ou seja, o espaço percorrido. Olha, se ele vai no espaço percorrido direto, é uma questão. Mas se ele vai num espaço percorrido com escadas, ele fez um espaço muito maior. Mas quando chega lá em cima, o trabalho foi realizado, seja diretamente, ou seja através de uma escada totalmente diferente. Mas o trabalho é o mesmo. O que está nessa relação? A diferença está, aí entra, digamos, o tempo. Quando entra que essa visão, enquanto trabalho tratado pelo Newton, ele não trata de mencionar o tempo. Mas quando entra na ideia da queda, o tempo agora aparece porque está ligado à velocidade. Antes não se concebia a velocidade. Olha, assim sendo, se eu vou tratar de fato do movimento, eu tenho a palavra massa, eu tenho a palavra somatório das massas, eu tenho a palavra movimento, e nesse movimento eu tenho a palavra velocidade. E essa velocidade, no tanto quanto ela se realiza. Ora, toda queda livre estará sobre a ação de uma só força que vai conduzir a energia correspondente àquela massa, com efeito na hora que ela toca no solo. Aí é diferente por massa. Aquela que tem massa mais elevada vai, de fato, marcar mais profundamente a marca no chão. Aquela que não tem essa massa não vai marcar, mas vai tocar com a mesma velocidade. Assim considerando, veja que a questão importante de compreender é que a queda chamada livre nada mais é que o efeito, ou fruto, ou a manifestação da inércia geral. Na inércia geral, criou-se a ideia de que os corpos se atraem. E vem todas as relações da tal atração. Mas veja, se o universo está num movimento determinado, eu tenho que conceber que esse movimento ultrapassa a minha concepção de velocidade da luz. É como se dissesse, se assim não fosse, a luz não fica no universo. É algo que possivelmente ela foge, ou porque vai mais rápida. Mas não, é um todo e uno. Assim sendo, essa inércia fundamental que corresponde todas as ações e reações que eu vou conceber pelos meus limites de consideração, muito limitados. Ora, então, se eu pego os materiais que o Galileu pegou, veja agora que ficam aí as incoerências. Como quero ligar a visão correspondente às atrações dos corpos
ou repulsão dos corpos, fica o grande problema na hora que querem conceber a ideia do movimento geral dos astros e do sistema solar. Aí, naquele momento, vão querer colocar uma relação de afastamento ou proporcionalidade de massa e distância, e assim por diante. E trazendo dali uma série de considerações em que, no fundo, mistura a ideia provada de que todos os corpos no vácuo, onde não houver resistência, e se movem, para não dizer caem, com a mesma velocidade, as formulações que querem demonstrar o sistema negam essa condição. Para quem é físico vai saber que é assim. Mas por que você está falando isso, seu João? Eu estou falando porque eu não tenho uma formação, diploma de física. Não. Mas me foi concebido que no juízo de Cristo tudo fica clarividente. Assim sendo, fica a pergunta. Eu vou lançar agora. Então, se eu quero lançar diversos objetos para o ar, eles estão inertes. Enquanto, dentro do sistema, agora que eu entendo, dentro da visão que eu tenho, nos meus limites, está tudo ali no chão. Agora eu quero colocá-los em alturas determinadas. A cada um deles, segundo a massa, eu vou ter que usar a formulação da massa ao quadrado. E se a altura eu quero, tem que dar a energia correspondente, que na hora que ele cai, corresponde ao mesmo cálculo da energia dada pela formulação de Newton. Ou seja, a energia que conduz subir é a energia que conduz o que chamamos de queda livre. Ora, é uma evidência que a energia que eu tenho que adotar para conduzir massas diferentes à mesma altura lá no alto, na hora que eles retornarem daquele lugar, ao mesmo tempo caísse conforme concebido como queda, cairiam na mesma velocidade. Mas é incrível, não? Para subir, a massa pesa e para descer, não. Sim, porque a inércia, o movimento de todos dentro do sistema geral, é um movimento em velocidade que expressa um grau de energia que todos já estão em movimento. Até meus óculos se movem na mesma condição e não saem desse lugar. Nem meus pensamentos, nem os meus juízos. Mas os meus juízos não pesam nada. Aí me vem pensar, como não pesam? Se eu digo que o juízo tem massa, eu digo, ele não tem expressão da massa, mas a energia que conduz aos teus juízos move todo esse universo, é incrível. Se eu não o fizesse, não teria tal potência. Mas está todo em movimento. Memoriais eternos, vai dizer o profeta. Eu me conduzo à concepção da vida e ao juízo de compreender o universo. Ficou claro, meus senhores? O que mais diremos? De onde eu vou tirar a energia quando ela já existe no movimento geral, universal e primeiro, imutável? Que força poderia mudar? Só direção e sentido? Nada. Ficou claro? Ora, na hora que querem se retratar de fazer bomba, é uma evidência. O Elon Musk, para colocar um foguete, vamos dizer, a uma altura tal que ele sabe que naquela altura, é como se é lançado, naquela altura ele vai tender a voltar. Mas não vai voltar assim. Ele vai acompanhar o movimento da Terra. E nesse particular, ele a circundará, de maneira contínua que tem nada que o impeça. Mas, se ele der uma força, uma energia maior, para ter a massa do foguete que ele usou, vai sair.
dessa condição de equilíbrio de circundar a Terra. E se ele der uma energia menor, que está ligada à massa, como falei, a massa exige energias diferentes para a altura determinada, a mesma altura. Então, ele vai retornar. Vai retornar. Como alguém que apenas lançou uma bola e vai cair. Agora eu pergunto, imagine agora que eu largo de 10 metros, ou 15, ou 20, o que imaginarem. Eu largo uma massa. Levei ela até lá, mas ao levar até lá, ela está em movimento geral com o movimento de onde saiu. Se eu fui levar, eu fui levado e estou todo em movimento. Então, na hora que eu interpreto cair, mas ela cai de fato aqui? Não, ela está caindo aqui. Mas não pode, parece que caiu exatamente. Se eu marcar um pontinho aqui, eu vejo que é o mesmo pontinho que ela cai, se for vertical a queda. Sim, porque a Terra também está no movimento inercial. E dá a sensação que caiu verticalmente. Não, ele está buscando mover que circuncidaria a Terra. E vai circuncidar através da arte dos satélites adotada por Elon Musk. E lá vão ficar fixos, como elemento de rastreamento, como fosse uma grande câmera, vendo a tudo que de baixo não dá para vê-lo. E vão ver a superfície, e vai imaginar um modelo que interpreta de fato, como essa superfície toda eu consigo gradá-la. Eu digo, a Terra está aqui e consigo dizer afastar o distância da outra. Aí eu mapeio tudo. Até a velocidade eu considero e trato. Até pensamentos. É possível captar. É isso, meus irmãos. Querem falar de química? Tudo que é grande, o universo todo. O que eu interpreto o universo na expressão de um átomo, ou porções de átomo. É o mesmo modelo, mesma inércia, mesmo mover. Como da queda da pena, e da queda da pedra, e da queda do ferro, na concepção do erro. O que mais diríamos? Haverá energia maior? Aqui. Tudo concebível. Assim confirmando, vos afirmo. Palavra informação, palavra conhecimento, se não conduzir ao discernimento dos espíritos, não leva a nada. Apenas gerará institutos, instituições, concepções que sairão da boca do homem, com todos os seus maus desígnios. Assim, de um só eterno e fiel juízo, um só e único juiz, legislador, é quem dá vida. E a tudo te diz, e a tudo te revela. Então, estamos falando do testemunho. Não há nada no universo que do testemunho eterno não esteja bem definido ao juízo de quem ele coloca o seu juízo. Ficou claro, meus irmãos? Ou será que estamos falando abobrinha? Vamos falar o quê? Das inclinações morais, as razões pelas quais ele está fazendo aquela parafernália, pela qual ele está corrompendo seus auxiliares, pela qual ele corrompe o juízo eterno, pela qual ele corrompe o testemunho,
pela qual por falso testemunho quer sustentar na sua própria mentira, no seu dodo, uma figura de um Pacheco ou de um solto dos tribunais que eles mesmos estabelecem, eu direi a partir deles. Estão em queda livre para os profundos dos infernos, ou têm inércia ou poder em si mesmo e energia para subir aos altos céus, como de balões cheios de gás aquecido, movidos pela luxúria, pelas inclinações da carne, para saciar ao máximo do pouco tempo que ele tem para morrer, e não percebe que está num caminhar como de túmulos caiados, aparentemente com seus crachás, com as suas togas, suas fantasias. Podridão. Podridão. Trocaram a glória de Cristo pela aparente glória do Egito, que por um tempo o rei da Babilônia interpretou ser ele o rei, um Deus, diante dos seus súditos. Assim Moraes, em seus juízos, na devida proporção do que, no momento, ele dá do falso testemunho. Mas essa proporção é mesmo tanto quanto o mesmo dolo que lá está, lá atrás, na Babilônia e no Egito. Também em Moraes, na Corte de Brasília, na consideração que temos que confiar neles. Que tal? Eles vão dizer para você que, se estiver nas mãos deles, você não tem como cair. Ou seja, a gravidade, o poder da gravidade, a tal grau de gravidade, existe não na corte. A corte é um domínio. Mudam tudo. Até a lei. O que mais eu direi? É importante ligar ao que falamos a figura de um só testemunho eterno. Em Cristo, os altos juízos e a plenitude do homem. Muito bem. O que mais direi? O que mais falaria? O que mais dizer? Falarei das melancias. Então, sobre a física, eu diria, da mesma maneira que eu propus, veio essa proposição de imaginar o Galileu subindo lá no alto da torre. Se a torre tinha 80 metros, ele subiu 80 metros, mas não 80 metros na medida direta, no tanto quanto ele subiu. E o tempo que ele levou tem que considerar, para medir de fato, qual foi a energia. O trabalho é o mesmo. O trabalho é levar a massa a um determinado. Só que num caso ele vai levar menor tempo e no outro maior tempo. E no tudo fica conciliado. Mas nesse pensar que estamos falando a respeito do Galileu, imagine, perdi a memória do que ia dizê-lo. Imagine. O que eu posso levar? Vou traduzir uma palavra extraordinária. Todo vós que estáis cansados e desesperançados, vinde a mim. Do fardo que levais, vinde a mim. Das cargas que levais, vinde a mim. Porque meu fardo é leve. E o meu domínio é leve, o meu juízo. Assim tudo fica retratado. Seu trabalho fica, de fato, facilitado.
porque é um só trabalho, isso já fez pronto, como disse. E nos colocou no paraíso para usufruir dele. Não. Foi colocado o joio. Imagine alguém imaginar tratar da lavoura para que todos não morram de fome. Imagine uma tribo, uma família. E uma família está do lado do outro. Vamos tratar da família. Uma família de um lado, uma família de outro. De um lado e do outro estão num trabalho intenso. Mas eu não posso separar aonde ele se planta, da onde se planta. Não há como determinar numa linha que separa um do outro. A praga que vier de lá não alcança aqui o inverso, correspondente. Olha, é uma evidência. Se a terra toda for limpa, também do vizinho, meu plantio vai alcançar lá. O plantio que fizer de boa fé, porque ela dá provas e comprova, ele é fiel, vai lhe dar a comida àquele que necessita comer, e também a água, tudo que é necessário para que se realize. Mas, do lado de lá, por uma questão infernal, ele não está achando que aquela bela lavoura que antes ele percebeu e aqui está plantando, não é o que ele quer. Que aquele tem algum valor e tire proveito. Mas não percebe que o proveito dele é o proveito... Não, ele quer pôr o joio ali. Interpretando que com o joio ele mata a lavoura daquele, mata aquele, como se agora ele ficasse fora do mesmo juízo da morte. Vai ser alcançado. Não aprendeu, de fato, a tratar da boa lavoura. Não é um fiel servo do Senhor. Ele é um inimigo da terra. É um inimigo de toda obra da criação. Vou expressar um nome só para ficar simples. Herodes. Diga um outro. O maligno. Diga um outro. O filho da iniquidade. Diga um outro. A corte de Brasília, por expressão desta mulher. Ou melhor, daquela mulher. Ficou claro? Aonde vão colocar seus ovos? Bom, o que mais direi? Querem ponderar força e energia? Usarão de uma energia vã, na ignorância, e na presunção de autoridade de suas instituições próprias. E assim ajuizarão em causa própria. Não importa o dano que façam para si próprios, desde que estejam prostrados de almejar alguma alegria no trato do mal para com o outro. Moraes. Essa é a figura.